Evangelho de Marcos, capítulo número 10, a partir do verso número 46 em diante, amém? Façamos a leitura, uma leitura conhecida. E foram para Jericó. Quando eu saía de Jericó, juntamente com os seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos os repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chama-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se, deu um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Amém? Então esse é o trecho da palavra de Deus para o nosso coração, no meio de todo o caos financeiro que temos vivido. Temos vivido dias muito complicados, muito difíceis, dias de incertezas financeiras muito grandes. E precisamos, irmãos, muito confiar, ter o norte, que a palavra de Deus nos traga esta segurança em meio a tantas notícias, né, que só nos fazem ficar preocupados, né? Mas como nós, homens e mulheres de Deus, chefes de família, ficamos preocupados sempre, né? Então essa é uma parte que mexe muito conosco, a nossa parte financeira, né? A responsabilidade de sustentar a nossa casa, pagar as nossas contas. Então, se hoje é noite de colheita, por que falar sobre a cura de 2 cegos? Por que falar sobre esse texto? Porque esse texto ele tem algumas características, ele tem algumas chamadas extremamente importantes para nós. O Evangelho de Marcos, Mateus e Lucas relata a cura de 2 cegos. Mateus fala sobre isso, Marcos fala sobre isso e Lucas fala sobre isso. O olhar dos apóstolos a respeito daquilo que Jesus estava realizando. Mas quando a gente pega esse mesmo texto no Evangelho de Marcos, o evangelista ele capta, ele consegue ter um olhar mais pessoal. Não é que as outras pessoas não tivessem prestado atenção nisso, mas Marcos ele consegue identificar coisas que aqueles 2 outros evangelistas não conseguiram identificar, e isto é normal, mas o evento foi o mesmo. Então Mateus, Marcos e Lucas visualizaram a mesma coisa, mas Marcos conseguiu captar algo bem pessoal. No subtítulo para divisão, para entendimento, eles falam a cura de 2 cegos, e aqui nesse texto foram 2 cegos que foram curados. Ele não está mudando, sendo que ele conseguiu identificar um cego, tá? E eu queria que você entendesse bem algumas coisas, antes da gente entrar propriamente na palavra. A gente estava falando 2 cegos que estavam à beira do caminho. E existiam algumas características para que aqueles homens pudessem estar à beira do caminho. Eles estavam ali mendigando. Porque os deficientes, os cegos, os coxos, os aleijados, eles tinham uma dificuldade para se manter financeiramente, então eles precisavam mendigar. Sendo que o Império Romano, os governadores daquela época, o Império Romano, ele era um império extremamente organizado. Então, para que a pessoa pudesse estar na rua, para que ela pudesse mendigar, ela precisava de uma autorização do império. Não era simplesmente, não, a minha vida financeira não deu certo, eu vou para a rua pedir esmola. Não funcionava desta forma. O Império Romano, ele autorizava as pessoas mendigarem, e eles não podiam estar em todos os lugares pedindo esmola. Existiam locais que eles estavam e ficavam pedindo esmola. E uma das autorizações que o Império Romano dava para que a pessoa pudesse mendigar era uma capa. A capa representava a legalidade que o império dava àquela pessoa de poder estar na rua mendigando. Por que isso é importante entender? Porque naquela capa havia algumas características que identificavam o expedim, como a gente tem a má informação de chamar morador de rua. Há muito tempo eu fazia isso, mas trabalhando na rua, eu entendi que ele não é um morador de rua, ele é um morador em situação de rua. Porque quando você fala morador de rua, é como se ele tivesse tomado posse daqui. Morador é quem detém a posse, aquele que está na casa. E ali não é a casa dele. A gente não pode determinar por palavras que aquela pessoa que está naquele momento tem a posse daquilo. Então, a partir de hoje, quando você vê alguém na rua, ele não é um morador de rua. Ele é um morador em situação de rua. Uma situação
que Deus irá intervir e essa coisa irá terminar. Eu preciso crer desta maneira. E é por isso que nós estamos pregando sobre isso. Porque esse texto vai nos falar que Jesus encontrou um morador em situação de rua e mudou a vida dele. Se Jesus mudou a vida deste cego, o que impede ele mudar a vida de outras pessoas que crerem nele? Então, a partir de hoje, morador não, em situação de rua. Por quê, pastor? Porque palavra tem poder. E a hora que você começar a ministrar que esta é uma situação temporária e que Deus irá mudar essa situação, você está intercedendo, você está trazendo uma bênção, você está liberando uma palavra profética para aquela pessoa, para que Deus produza um milagre extraordinário. Então vamos ao texto. O texto diz que Jesus estava nas suas caminhadas e ele saiu em direção a Jericó. Lembre-se, Jericó era uma cidade que a gente ouviu falar no Antigo Testamento, onde os hebreus guerrearam e as muralhas caíram. Esta Jericó estava desabitada, era uma cidade que não tinha se levantado mais. Mas quando Herodes, do Império Romano, governante da época, ele criou uma cidade chamada Jericó, que ficava ao sul da Jericó original, a cerca de 2 quilômetros de distância. Esta Jericó que Jesus estava se caminhando, era uma cidade totalmente diferente, era uma cidade estruturada, era uma cidade bonita, era uma cidade rica. Então, os pedintes, os em situação de rua, ficavam à beira deste caminho, para que quando os comerciantes, os moradores, aqueles que fossem fazer as suas transações comerciais, passassem por aquela estrada, eles pudessem de alguma forma os favorecer, dar uma esmola, os ajudar com um alimento. Então eles ficavam à beira do caminho. E à beira do caminho, lembrando bem, à beira do caminho somente com a autorização. E o que dava autorização? A capa. Então, quando Jesus passa por Jericó, a Bíblia diz que ele passava com os seus discípulos e uma grande comitiva, porque aonde Jesus ia no mínimo 500, 1000 pessoas, todo mundo ia atrás de Jesus, porque Jesus fazia coisas extraordinárias. A Bíblia diz que Jesus passa pelo aquele homem, passa por Bartimeu. Bartimeu não é o nome daquele cego, tá? Não é o nome dele. O que significa Bartimeu? Bartimeu é uma palavra em aramaico que significa Bartemai. Então, Bartemai significa filhos da pobreza. Então, aquele camarada que estava sentado ali já era sentenciado como um filho da pobreza. Isso significa Bartimeu, a palavra original. Mas quem era então este filho da pobreza? É uma história, não está na Bíblia. Até porque não dá para ter muitos textos na Bíblia. A Bíblia, o Evangelho de Marcos identifica que Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu. Quem era Timeu? A história relata, não é uma história que está na Bíblia, mas os historiadores relatam uma história. Timeu era um grande general do exército de Israel, um homem conceituado, que após se aposentar, passou a ser um grande comerciante, um influente. Timeu era um comerciante influente. Quando o Império Romano dominou a região que ele estava, porque o Império dominava, confiscava tudo o que você tinha e ponto final, eles eram os mais fortes. Timeu se revoltou, colocou todas as suas armas de volta ao combate e foi guerrear contra uma opressão, foi guerrear contra tudo que estavam fazendo contra ele. Timeu foi preso, e todos aqueles que se revoltavam contra o império tinham uma sentença bem clara: morte. E Timeu morreu. A história relata que todas as vezes que uma pessoa, um chefe de família, um pai, se revoltava com o império, ele morria e os seus filhos sofriam as consequências. E o que foi sentenciado para Timeu, diz a história, que foi furado os seus olhos para que ele não pudesse se insurgir nunca mais contra o império e aquilo servisse de lição para todo mundo. Então, Bartimeu, o filho da pobreza, era alguém que tinha visão e foi tirado isso dele, foi roubado isso dele, porque alguém da sua família se revoltou contra tudo que estava errado. Então ele era alguém que estava, a sua família já não era mais bem vista,
e agora ele estava cego. Então ele não tinha mais esperança nenhuma. E a única forma que ele tinha era mendigar. Então ele chega no império, chega nas autoridades competentes e fala, ó, eu preciso mendigar para sobreviver. Aí o que acontece? Ele recebe a autorização. É dado a ele a autorização para mendigar. Você acha que era só mendigar? Você acha que era só usar uma capa? Significado da capa. Olha o que vinha escrito atrás das capas. Esse homem é um miserável. Mendigeiro, vive de esmola. Esta era a autorização. Esta era a vergonha e a afronta que um homem precisava passar. Todas as vezes que alguém passava pela estrada e via alguém com uma capa, já existia uma sentença sobre a vida dele. Ele é um miserável. Lembra a relação das palavras? Ele é um miserável, um mendigeiro, vive de esmola. Esta era a autorização. Às vezes a gente acha muito bonito as histórias da Bíblia, né? Como Jesus curou 2 cegos, mas existe toda uma história por detrás, toda uma vida de sofrimento, até a entrada principal de Jesus na cena. E agora a gente vai chegar nos pontos. Eu não gosto de pregar colocando tópicos, mas se fez necessário algumas coisas para que a gente pudesse entender e também eu pudesse não me perder naquilo. A primeira coisa, a capa era uma identificação? Sim, ela identificava. Ela sentenciava a pessoa a uma situação que às vezes não foi provocada por ela. O cego, ele não tinha sido responsável por aquilo. Mas lembre, a sua família tinha sido responsável por aquela situação que ele estava vivendo. O seu pai, por insurgir, por não querer ser dominado, ele foi morto e aquela sentença passou para a vida dele. Existia sobre a vida daquele homem uma identificação de derrota, uma identificação de fracasso, uma identificação de que a vida dele nunca mais seria uma vida normal. Existia esta sentença sobre a vida desse homem. Existia toda essa história. Aquele homem estava na beira do caminho e todos que passavam por ele identificavam ele como uma vida sem sentido, uma vida sem direção, uma vida, Alex, sem esperança. Era esta a sentença que existia sobre a vida daquele homem. Ele era identificado como alguém à margem, alguém que não haveria chance para ele, porque até aquele presente momento não havia chance para ele. Quantos homens de Deus passaram por ali, quantas mulheres de Deus passaram por ali, quantos sacerdotes, quantos levitas, quantos profetas passaram por ali, viram aquele homem e continuaram com a mesma identificação. Para ele não há esperança, porque foi falado para eles que não havia esperança para ele. Eles aprenderam que não há esperança para alguém que é identificado como um filho da pobreza. Ele era identificado assim, e todos aceitavam isto. Ninguém queria se insurgir, ninguém queria fazer algo diferente. Mas era cômodo dar uma moeda, dar um pedaço de pão, dar um copo de água. Era assim que aquele homem vivia. Não muito diferente das situações de hoje em dia, onde passamos e olhamos, mas não conseguimos traduzir para a vida daquela pessoa aquilo que Cristo é para as nossas vidas. Lembre-se, a comitiva de Jesus passou por ele, e ninguém fez nada por ele. Quem passou por ele? Pedro, João, Tiago, Filipe, todos os homens passaram por ele. Mas todo mundo viu ele da mesma forma. A visão não mudou. O entendimento sobre aquilo não mudou. Existia uma identificação e essa identificação estava no subconsciente. Para ele não há esperança. Ele está fadado a ser dessa forma. A vida financeira dele acabou, ele está destruído e não há nada que eu possa fazer de diferente. Essa era a sentença. Então ele era identificado desta forma. Segundo tópico, a capa, além de identificar ele, era a dependência, porque ele dependia da capa. Sem capa, sem comida. Sem capa, sem dinheiro. Sem capa, sem esperança. Toda a vida daquele cego, de todos os outros, estavam numa única identificação, num pano velho, num pano que maltratava, num pano que sentenciava ele à vergonha eterna. Mas ele dependia da capa. A capa era questão de sobrevivência para ele. Lembre-se, passamos por ele, mas não fizemos nada para ele. A comitiva passou, lembre-se, Jesus foi a Jericó. Jesus passou por aquele caminho.
E ninguém pôde fazer nada, porque já estava sentenciado no coração daquelas pessoas que ele não tinha esperança. Que realmente nós não podemos fazer nada por ninguém. Nós não temos condições de fazer nada por ninguém. Eu ganho muito pouco, como vou fazer pelo próximo? Eu tenho muito pouco, como vou doar para o próximo? Já está sentenciado na nossa mente que nós não podemos fazer nada por ninguém. O que podemos é ver o filho da pobreza e passar por ele. É o que fazemos todos os dias. É o que fazemos em todos os instantes. A comitiva passou. Aquela capa servia de identificação, servia de dependência, mas também servia de quê? Proteção. Aquela capa protegia ele do frio, era onde ele deitava para dormir. Aquela capa era tudo o que ele tinha. Ele não tinha mais nada, irmãos. A Bíblia não relata se ele tinha esposa, se ele tinha filhos, mas tudo foi tirado dele, tudo foi tomado dele. E ele não tinha mais a quem recorrer. Seu pai morto, a família não se sabe. O governo que permitiu sentenciava ele às maiores humilhações e vergonha. Porque, irmãos, nem todo mundo que está na rua quer ficar na rua. Nem todo mundo que mora na rua gosta da rua. Se você passa 10 minutos com um morador em situação de rua, ele vai ter as maiores histórias para te contar. Mas no fim ele não queria estar ali. Foi sentenciado a ele estar ali. E que diferença tem ele de mim e você? Nenhuma, nenhuma. Não existe diferença para quem está na rua e para a gente. Mas existe uma sentença. Ele já está sentenciado àquilo e nós acostumamos com essa sentença. Aí o que acontece? Quando a comitiva de Jesus passou, com todos os homens importantes da Escritura Sagrada, ninguém pôde fazer nada por ele. Aí a Bíblia diz que ele percebeu um agito na cidade. Ele percebeu muitos passos, ele ouviu. Ele entendeu que aquele dia não era um dia comum, como esta noite não será mais uma noite comum. O que nós cantamos que esta noite será uma noite de restituição, de mudanças de palavras sentenciadas sobre a nossa vida financeira. Eu creio dessa maneira. Porque entenda, a vida financeira para Deus não é o salário que você ganha, mas é a confiança que você deposita nele. Que Deus provém na nossa vida desde que quando Ele criou o Éden. E não precisava de dinheiro, precisava de confiança. A nossa vida financeira irá melhorar, não quando a gente ganhar mais. Porque quando eu ganhar mais, eu vou gastar mais. A nossa vida financeira vai melhorar quando a minha dependência for no Senhor. Quando as minhas escolhas forem no Senhor. Porque Deus tirou mais de 2 milhões de pessoas do Império do Egito e jogou no deserto. E ninguém tinha dinheiro nenhum. Mas todos os dias Deus trazia provisão. Provisão não está equiparado a dinheiro. Provisão não está equiparada à quantidade. Provisão está equiparada à confiança que você tem na palavra do teu Deus. Todos os dias. Provisão não é uma coisa que se acumule. Provisão é uma coisa que se viva todos os dias. E isto é provisão. Precisamos confiar em Deus todos os dias. E na sua palavra, se existe uma coisa que é clara na palavra de Deus, que Ele é um Deus que provê diariamente. Por isso que Ele diz, não se preocupe com o amanhã. Hoje eu estou no controle. Aí o amanhã eu também vou estar no controle. Então provisão é algo diário. Você confia em Deus diariamente. A comitiva passou. Lembra, a comitiva passou e ninguém pode fazer nada. Mas ele não. Ele e o amigo dele, lembra, essa história são de 2 cegos. Ele e o amigo dele perceberam que alguma coisa estava diferente. Então ele tomou a rédea. O que está vendo? O que está vendo? O que está vendo? Jesus está passando, cala a boca. Fica quieto. O camarada já era humilhado. O camarada era envergonhado, agora ele também não tinha direito de voz. Você está atrapalhando. Quando ele descobriu que era Jesus, por que ele começou a gritar? Ele já estava ouvindo a fama de Jesus, ó. Ele entendeu que era agora. Não existiria outro momento. O momento era agora. Se ele não fizesse alguma coisa por ele, ninguém iria fazer por ele. Entenda, a provisão que você quer não está em mim. A provisão que você precisa não está no louvor que você cantou. A provisão que você precisa está em Deus. Porque uma multidão pode passar pela tua vida e não mudar nada, mas quando você decidir clamar, Deus pode mudar tudo. E ele começou a clamar. A Bíblia diz que ele começou a gritar. E a primeira coisa que fizeram foram silenciá-lo mais uma vez. Você está incomodando. Lembre-se, a comitiva era feita de pessoas que precisavam, mas de pessoas também que já acreditavam em Jesus. Ninguém conseguiu falar para aquele cego que quem estava ali era o mestre, e se ele precisasse, o mestre poderia ajudá-lo. Mas todo mundo tinha a mesma visão, filho da pobreza. Às vezes a nossa vida financeira é a mesma coisa. Temos a percepção que ganhamos mal, temos a percepção de um monte de coisas, mas não conseguimos clamar para que Deus mude essa situação.
porque já estamos sentenciados a isso. Ah, eu não sei administrar, o meu dinheiro não dá, o meu salário é ruim, meu patrão não me paga direito. Só sabemos reclamar. Estamos vivendo na sentença que foi dada para nós. Mas esquecemos que temos um Deus que é rico, um Deus que é poderoso, um Deus que supre a necessidade daqueles que precisam e confiam nele todos os dias. Mas a nossa sentença é apenas reclamar. O meu salário não dá. Querido, quem aqui dentro dessa igreja o salário dele dá para alguma coisa? Quem? Ah, se não for o Senhor na nossa vida. Ah, para o Senhor nos provendo todos os dias. Porque quando a gente olha, a gente tem mais conta para pagar do que dinheiro para entrar. Às vezes a gente ri para não chorar. Essa é uma realidade. Mas o que tem faltado? O que tem estado em falta na sua casa? Nada. Alguns de nós estão passando por uma situação difícil. Lembre-se, a Bíblia diz que no mundo tereis aflições, situações. Mas a mesma palavra tem uma sentença para quem confia. Eu nunca vi o justo mendigar o pão, e nem a sua descendência passar fome. Existe uma sentença declarada para aquele que decide confiar. Você pode estar vivendo uma situação difícil, mas você não irá morar nela. Ela não será a sua morada. Você não tomará posse dessa situação, porque o Deus que você confia te chama para mudar a tua história. Porque quando mandaram ele se silenciar, ele começou a gritar. Jesus parou. Entenda. Não é fácil ouvir alguém gritar no meio de uma multidão que fala. Mas entenda, Jesus, ele escuta o barulho do coração. Por mais barulho que esteja em volta, se em vez da tua boca, a tua alma clamar, ele irá escutar e te atender. Foi o que aconteceu. Aí, quando Jesus parou, meu irmão, quando Jesus ele para mudar. Jesus para transformar. Jesus para inverter ações. Ele parou. Ele falou, opa, chama ele. Aí quando você presta atenção no texto, foi todo mundo lá rapidinho, olha, o mestre te chamou, Alex. Tem bom ânimo, mas por que não teve bom ânimo antes? Só quando Jesus chamou que tem bom ânimo? Aí rapidinho todo mundo quis ser, opa, Jesus está chamando, quis fazer uma graça. Mas ninguém falou tem bom ânimo antes. Estava todo mundo preso àquela mesma visão, àquela mesma situação, achando que as pessoas estavam sentenciadas, esquecidas, não tinha problema. Eu tenho os meus problemas, eles não importam dele. Existia uma sentença. Algumas coisas precisavam mudar. E aquele homem, quando fala, tenha um bom ânimo, o mestre te chama. A Bíblia diz o seguinte, que ele dá um pulo. Ele levantou rápido, pulou. Olha, se você ler o texto, Jesus só mandou chamar ele. Jesus não falou nada com ele. Jesus não prometeu nada a ele. Mas ele tinha uma certeza no coração dele. Isso ninguém precisou falar para ele. Se Jesus está me chamando, eu posso esperar algo grande para mim. E a primeira coisa, irmãos, que aquele camarada faz, aquele camarada sem identificação, aquele camarada humilhado pela sociedade, escorraçado, deixado de lado, a primeira coisa que ele deixou de para trás, ele falou, olha, tudo aquilo que me identificava, tudo aquilo que me sentenciava, tudo aquilo que me humilhava vai ficar jogado nesse chão e nunca mais vai fazer parte da minha vida. Ele largou a capa. Ele decidiu nunca mais ser o filho da pobreza. Ele deixou de ser um mendigo, um miserável. Ele falou, isto nunca mais fará parte da minha vida. A partir de agora, as pessoas vão me olhar de outra forma. Ele jogou fora tudo aquilo que atrapalhava, tudo aquilo que sentenciava, tudo aquilo que amarrava a vida dele. Querido, lembre-se, ninguém fez nada pelo cego. Ninguém. Mas ele foi chamado. E quando Jesus chamou ele, ele tomou uma decisão de nunca mais se ver daquela forma e nunca mais permitir que as pessoas olhem ele daquela forma. O que Jesus está te chamando é para que você nunca mais olhe os teus celeiros da mesma forma. A tua colheita será uma colheita diferente, você irá semear diferente em Deus, porque aquele cego, ele decidiu, ninguém pediu, ninguém falou, o mestre te chama. Ele, se o mestre me chama, isso acabou. Ele decidiu quebrar a sentença sobre a vida dele, e ele foi de encontro a Jesus. Ele foi lá falar com Jesus. No meio daquela multidão, Deus ouviu a voz dele. Não importa onde você esteja, não importa a situação que você esteja vivendo, se você clamar, Jesus vai te chamar nessa noite. E ele decidiu a não ser mais um homem miserável, que vive de esmola. Ele tomou uma decisão, irmão. Se você quer a restituição, lembre-se, se você é uma pessoa que percebe aquilo que é
cantado, se você tem a percepção quando você entra nessa igreja, quando você veio para aqui buscar alguma coisa, você percebeu que tudo o que foi feito foi falar de restituição, de um momento em que as coisas irão mudar, mas só pode mudar se você decidir largar a capa. Se você, não eu não posso fazer isso. O que eu posso fazer, eu já fiz, está na minha capa. Eu não me enxergarei mais com aquilo que está escrito aqui. Eu não olharei mais desta forma. Esta capa não pertence mais à minha vida. Porque Deus, o Espírito Santo falou nesta noite. É noite de restituição. É noite de coisa nova. Mas Wagner, para ter coisa nova, a capa tem que ser deixada lá. Jesus não pediu para que ele deixasse a capa. Ele decidiu deixar a capa porque Jesus chamou ele. E se Jesus te chama nessa noite, deixe a capa de lado. Meu irmão, a capa é para todo mundo. Se você tem um sonho, se você tem um projeto e enxerga que ele não é possível, pode não ser possível para você, pode não ser possível aos teus olhos, pode não estar ao alcance do seu pai, pode não estar ao alcance da sua mãe, mas se estiver na mão de Deus, isto é possível, irmão. Mas você tem que deixar isso aqui nesta noite. Você precisa olhar de uma outra forma nesta noite. Lembre-se, um Deus que provê, um Deus que nos ajuda, irmãos. Ou confiamos ou não confiamos. E daí é só mais dificuldade. Situações sentenciadas sobre as nossas vidas. O que eu estou falando para você, irmãos, parece que não tem nada a ver, tem tudo a ver. As pessoas sentenciam, a situação vem nos sentenciando, fazendo-nos entender que, tudo bem, a gente está passando por uma crise, tudo bem, nós estamos passando por momentos difíceis, mas temos que entender que nós temos um Deus que confiamos nele, e um Deus que, independente de todas as mesas vazias, ele irá trazer provisão para as nossas mesas. Precisamos nos enxergar desta forma, irmão, porque para blasfemar e amaldiçoar, existia um monte na beira do caminho. Mas só existiu um que chamou a pessoa a uma mudança de vida. E aquele camarada que chamou aqueles cegos é o mesmo que nos chama. Mas ele não chama para dar esmola, ele não chama para dar qualquer coisa. Jesus chamou o cego para mudar a vida dele. O que quer que eu faça a você? Ele poderia falar que eu seja rico, que eu tenha uma família. Ele poderia pedir um monte de coisa, mas a primeira coisa que ele pediu foi: mude a minha visão a respeito da minha situação, que eu torne a ver. Ele pediu a Jesus que mudasse a visão. Ele pediu que não fosse mais uma visão escura, mas que tudo fosse claro aos olhos dele naquele dia. Ele pediu a Jesus uma visão diferenciada das coisas. Ele estava cansado de enxergar as coisas da mesma maneira. E nesta noite o Espírito Santo nos convida: largue esta capa e enxergue as coisas de outra maneira. Eu sou Deus que provê na tua vida. Eu não mudei. Pare de se sentenciar. Mude a tua visão para que outras pessoas possam mudar a dela. Mude a sua visão. Ou então seremos a multidão que passa pelas pessoas e não oferecemos nada a ela. Porque naquela comitiva existiam muitos homens de Deus que não fizeram nada, que não puderam fazer nada. Mas você vai falar: pastor, mas eu não posso dar a vista a ninguém. Concordo, ninguém pode tornar a ver outra pessoa, mas podemos levar ela ao caminho da visão. O que tem nos faltado é que a sentença cai nos nossos colos, e a gente, em vez de mudar ela, dá prosseguimento à sentença. A tua vida está ruim, mas é assim mesmo. Que assim mesmo nada. Se Deus mudou a tua vida, Ele pode mudar a vida de outra pessoa, meu irmão. Nós estamos olhando como aquela multidão é um filho da pobreza, ponto. Que isso, irmãos? A igreja tem que passar a olhar de uma outra forma. Tem que fazer as pessoas acreditarem que existe um Deus que provê, irmão. As pessoas precisam acreditar que existe um Deus que supre as necessidades ainda, que é um Deus que muda a visão. Porque aquele homem pediu que eu torne. Ele queria ver novamente, ele queria enxergar novamente, ele queria participar da vida novamente. E quantas pessoas aqui nessa noite têm a sua visão cega, tem a sua visão costumeira: não tem jeito, eu ganho pouco, a minha vida é ruim. Para de se olhar desta forma. O Deus que você serve, a Bíblia diz que o Deus que nós servimos é dono do ouro e da prata, é um Deus que vai trazer o sustento para nós. Mas larga esta capa, muda a tua visão nessa noite, porque chama Ele. Jesus falou: chama, e ele entendeu que ele tinha que mudar.
Eles falaram, tem bom ânimo. Jesus está te chamando. Meu irmão, sabe o que era ser chamado por Jesus? Você tem a noção daquilo que aquele homem ganhou? Você tem noção daquilo que estava sendo proporcionado a ele? O que queres que eu te faça? Olha, como sonhamos com esta palavra, como desejamos esta frase. Jesus podendo falar para nós o que queres que eu te faça. Sabe, a nossa cabeça pensa um monte de coisa, a gente deseja um monte de coisa, idealiza um monte de coisa, mas a primeira coisa que ele pediu foi que eu possa ver novamente, que eu torne a enxergar, porque quando eu não enxergava, eu não entendia. Quando eu passar a enxergar, eu vou entender todas as coisas. Querido, se você tem um desejo nessa noite, se você quer uma vida diferenciada, torne a ver novamente, não pelos seus olhos, mas pelos olhos daquele que você confia, irmãos. Porque quando falamos que confiamos em Jesus, Ele é a nossa vista. É assim que funciona. E Jesus olhou para ele. Então Jesus disse, vai. Não houve mais nada. Jesus liberou a palavra. E as escrituras nos ensinaram. Se você não sabe, eu vou te falar. A Bíblia é bem clara que quando a palavra de Deus é liberada, meu irmão, a Bíblia diz que quando a palavra é liberada, ela sai para cumprir um propósito. Não há cegueira, não há humilhação, não há vergonha que impeça o agir de Deus quando a palavra é liberada. E nessa noite, a palavra de restituição está sendo liberada para a tua vida. E não há nada que vai impedir dela trabalhar em você nessa noite. Jogue essa capa fora. Torne a ver. Não da sua maneira, mas da maneira que o Espírito Santo te conduziu, da maneira que Ele deixou você enxergar. A Bíblia diz que imediatamente, o milagre não foi para depois, não foi para amanhã. Aquilo que Jesus liberou foi na hora. A palavra que saiu da boca do mestre mudou a vida dele na hora. A palavra que sai deste altar nessa noite, ela tem o poder de mudar a sua vida. Não é quando você sair, não é quando chegar amanhã. A palavra tem o poder de mudar a tua história. É agora. A Bíblia diz que na hora ele tornou a ver. E quando ele tornou a ver, tudo que importava para ele era seguir ao mestre, era estar onde o mestre estava, era ser uma testemunha de um milagre grandioso que Jesus tinha feito a 2 filhos da pobreza. Jesus tinha mudado a história. Aquele homem nunca mais seria mendigo, aquele homem nunca mais seria sentenciado. Nas costas daquele homem, quando estava escrito que era este homem é um miserável, mendigueiro, vive de esmola, ali, naquelas costas já não estava mais isso, naquelas costas estava escrito assim, torne a ver novamente. Foi mudado a escrituração da sentença da vida dele. Vai, a tua fé proporcionou isso a você. E o que é a fé? É a certeza, é a convicção. Você tem convicção nessa noite? Você tem certeza daquilo que você quer nessa noite? Se você tem convicção, se você tem certeza, então torne a ver novamente. Mas a gente pode ser como a comitiva, que passar e sentenciar, ou a gente pode ser como Jesus. O que queres que eu te faça? Depende de mim e de você agora. Ele está te chamando. O que você vai fazer? Você vai jogar a tua capa, ou vai entender que a sentença dada é a sentença proferida e acabou? Não tem mudança. Porque para muitos, aqueles cegos estavam sentenciados. Não havia mudança para eles. Mas para nós, nessa noite, pode haver uma mudança. Pode haver uma mudança na nossa vida financeira. Podemos olhar a nossa vida financeira de uma outra forma. Lembra-se, era à beira do caminho que ele estava. E ele não queria mais estar naquele caminho. Se você não quiser mais estar nesse caminho que você está, se você quer ver a sua vida mudar, se você quer experimentar de uma provisão que você nunca experimentou, você vai levantar do seu lugar e vai lançar a sua capa. Mas você não vai lançar a sua capa achando que quem está aqui pode fazer alguma coisa por você, porque aquela multidão não pôde fazer nada por aquele homem, mas alguém chamou ele. Chama ele. O Espírito Santo fala para mim e para você, eu estou chamando você. E esta pergunta, o que quer que eu te faça? A palavra de Deus nos afirmou o seguinte, se eu ou você tivermos a fé, a certeza, a convicção do tamanho de um grão de mostarda, coisas grandes nós podemos realizar. Mas lembre-se,
Na mão de quem não crê, continua sendo uma semente. Mas na mão de quem crê, eu posso tornar a ver muitas coisas. Lembre-se, qual foi o pedido? Que eu torne a ver. Que a minha vista não seja mais embaçada. Que eu não consiga mais vislumbrar as promessas que o Senhor disse que tinha para mim. Então é você que decide como você vai ver. Quando ele fez o pedido, ele falou: eu quero ver novamente, eu preciso enxergar novamente. E talvez o que te falte é só enxergar novamente, enxergar que existe um Deus que provê, enxergar que existe um Deus que está perto, enxergar que existe um Deus que cuida. Querido, preocupações nós iremos ter, mas isso não pode abalar a tua fé. A preocupação não pode tirar a tua confiança. A preocupação não pode tirar a certeza que existe um Deus que cuida da sua igreja. Se coloque de pé, mas se coloque de pé como Bartimeu, saltando, tendo a certeza que Ele te chamou. Ele te chamou. Ele não te chamou para dar dinheiro, Ele não te chamou para nada. Ele falou: se você confiar, você tornará a ver. Lembre-se, aqui está aquilo que você precisa ver, mas eu não posso ver por você.